quem é que disse que o meio de semana também não é de decisão estadual? Abrimos nosso encontro com o triunfo do Grêmio no Campeonato Gaúcho nos pênaltis para cima do Internacional, com o goleiro Paulo Vitor dando show, defendendo 3 cobranças. E antes de começar o papo, vamos a outros destaques do Cartão Verde de hoje. Os primeiros capítulos da 4ª fase da Copa do Brasil. Na Arena Condá não deu para o Corinthians, no Maraca deu para o Fluminense e na Vila Belmiro deu Santos. O jogo é o mesmo, mas entre o nosso e o deles, quanta diferença. As partidas que revelaram os semifinalistas da Liga dos Campeões da Europa. Que perigo! O jogo de bola na era em que os árbitros podem ver tudo. Ele viveu dentro das 4 linhas e hoje comanda quem ainda trabalha por lá. Dorival Júnior vai falar de futebol e da vida de técnico muito além da prancheta. Olha, quem gosta e acompanha futebol tem precisado encarar a realidade imposta pelo árbitro de vídeo e ele aqui tem tido uma dinâmica toda própria, dá para dizer até que em certo sentido que tropicalizaram o VAR, mas não é só isso. Não é de hoje que a gente anda vendo o futebol europeu, ou melhor, o que o futebol europeu tem de melhor com aquele olhar do cachorro que para em frente a uma máquina de assar frangos. Também não é para menos. Nosso convidado, Dorival Júnior, mais do que trabalhar, tem vivido toda a vida enredado com o futebol, primeiro como jogador e há mais de uma década e meia como treinador. E vai certamente fazer ponderações a respeito do desgosto que ronda o torcedor brasileiro e também a respeito do tom crítico que a crônica esportiva tem assumido diante dessa realidade. Devo esclarecer para vocês que nosso trio de comentaristas hoje tem um grande desfalque. Roberto Rivelino, que com dores nas costas precisou ficar fora do jogo, mas está bem. E aqui estão os baluartes do jornalismo esportivo, Vitor Ernesto Biner, que você está vendo aí, e Celso Zelt, que a gente tem certeza darão conta do recado, farão a cobertura, para usar um termo que é do meio. Muito boa noite a todos. Dorival, obrigado uma vez mais. Você viu ali no que a gente chama de escalada que a sua missão não é das mais fáceis, hein? Tem que decifrar quase tudo que tem vivido um técnico de futebol. Está mais difícil ou está mais fácil ser técnico de futebol desde o momento que você começou para cá, Dorival? Você continua com ar jovial, não deve estar... Tem uns que tem infarto no meio do caminho. Não está fácil não. Boa noite, Lédio. Boa noite, Celso, Vitor, aos amigos. Não é fácil. Futebol, e vocês têm visto isso, e parece que com sinais mais evidentes, né, em alguns profissionais, aí, infelizmente, até demonstrando, né, um problema que vem se avolumando. Hoje mesmo, até acredito que tenha sido jogado há alguns dias uma entrevista com o Klopp, e ele falando justamente do futebol brasileiro. É interessante que a visão que ele tem lá de fora, né? Eu gostaria que todos nós estivéssemos aqui dentro, mas infelizmente não acontece. Ele disse que não entende o que está acontecendo com o futebol brasileiro. Ele fala principalmente do tempo de serviço, né? Do tempo de serviço dos treinadores, enfim. Uma ciranda, essa ciranda toda, né? Que vem fazendo parte da nossa vida há uns 25 anos, pelo menos. Isso aí, para mim, é mais um dos fatores que tem feito com que a nossa qualidade ela encolha. Fala, Vitor. São muitos fatores, a gente podia elencar vários, mas, por exemplo, ontem no jogo Porto e Liverpool, havia 10 brasileiros em campo. É mais um ponto, Vitor. Isso é uma coisa São assim... 1.500 jogadores saindo do país a cada ano. Tecnicamente, o que há de melhor sai. O que tem de bom e fica é submetido a uma cultura ultra imediatista, a reações tão imediatistas quanto tem os torcedores dos seus dirigentes, pessoas que, na maior parte das vezes, não entendem de futebol, não entendem como um trabalho se monta, com começo, meio e fim. Eles querem o fim logo no começo, e aí você não vê o resultado. A palavra é essa, é resultado, não é desempenho, não é qualidade. Já se joga tudo fora. E acho também que isso acaba gerando o que eu chamo da monocultura do futebol brasileiro. Se adora aqui um time que joga fechado, ganha por 1-0, numa chance, tá ótimo, sai todo mundo feliz, ninguém desfruta do jogo.
mas desfruta do resultado, do pegar no pé do outro, do encher o saco de gente aqui e ali. Sendo que muitos desses times poderiam jogar melhor. Alguns não podem, tem que jogar sim. Outros podem. Ou seja, eu acho que o técnico brasileiro está na berlinda, tá? Como o futebol brasileiro. Ele perdeu completamente a sua expressão pessoal, a sua expressão, o que ele é na sua essência. Eu acho que essa definição, ela com mais alguns ajustes, mais alguns detalhes, ela completa todo um ciclo e nos mostra que nós realmente estamos na contramão da história. Mas você não acha também, Dorival, a gente vai chegar, a gente até preparou o programa de modo que essa parte do futebol europeu, na verdade, ela está preparada para entrar um pouco mais no final. Mas eu queria aproveitar o gancho do modo como começou a nossa conversa aqui, porque o que eu fico vendo, achei que foi muito, muito salutar, porque, na verdade, pela primeira vez eu vi uma realidade fazendo a gente discutir coisas que geralmente... ou pelo menos discutir as mesmas coisas com uma profundidade diferente. Por exemplo, muito se comparou a atitude da torcida no estádio europeu com o que se vê aqui. Eu acho que também tem uma questão educacional envolvida nisso e que poucas vezes é lembrada, por exemplo. Então, acho que mesmo na hora de você preparar um jogador, você pega qualquer outra modalidade, você é um professor de educação física, sabe disso. Quer dizer, quando você prepara um tenista, muito provavelmente você está botando na cabeça do cara um monte de valores que, na verdade, não tem a ver com o dinheiro no primeiro momento. Ele sabe que o dinheiro vai ser uma consequência. E a impressão que eu tenho é que no futebol você acaba unindo tudo que tem de ruim, porque o cara já chega convencido de que a grana é o principal de tudo. Então, ele vai querer jogar fora, ele vai querer aceitar qualquer coisa que é imposta para ele. Mais do que se divertir com o jogo e descobrir uma modalidade, ele descobre uma maneira de pensar mercantilista. Não sei se eu sou claro no que eu estou falando. É mais um aspecto. Eu acho que esses levantados pelo Vitor, mais isso, mais a nossa formação, mais a sequência de trabalhos, mais a perda de qualidade considerável ano a ano acontecendo. Eu acho que tudo isso somado faz com que nós tenhamos jogos cada dia em termos de qualidade, com uma qualidade inferior. E isso é uma realidade. Mas você acha que isso é possível, Dorival? Vou fazer um gancho aqui, por exemplo. Todo mundo lembra o que você viveu, por exemplo, com o Neymar e com o Ganso no Santos. Naquela decisão com o Santo André, por exemplo. A Rita Ran, inclusive, já pergunta aqui se o Neymar pediu desculpas alguma vez. Pode existir, quer dizer, num primeiro momento, aquela coisa do Ganso falar que não ia sair, tinha uma coisa, como é que eu vou dizer ali, meio saudosista, meio de futebol de raízes. Mas no final a gente vê que isso é uma, como é que dizer, é uma desobediência, na verdade, que pode não ser muito salutar em termos de grupo ou em termos esportivos. Por que eu estou lembrando disso tudo? Para te perguntar, que eu imagino o tipo de mão de obra que você tem, o tipo de formação do jogador que você encontra quando vai dirigir um clube. É a molecada achando que é dona do mundo. Aí eu te pergunto, dá para colocar essa molecada na linha, Dorival? Não, eu acho que você não precisa colocar na linha, ninguém... Uma linhazinha precisa. Não, exatamente. Eu acho que a disciplina, ela faz parte em qualquer... Não vai transformar ninguém em anjo, qualquer área de atuação, em qualquer área de atuação, principalmente profissional. Você não pode abrir mão de disciplina. Agora, o que você não pode é levar aos extremos uma situação como essa do Ganso. Ou do Mas Neymar. aqui não é falta de disciplina, principalmente a do Neymar. Né? Sim, se nós olharmos de fora, com os braços cruzados, assim, foi, porra, olha o Ganso, olha o que aconteceu. Só que um pouco antes, o Ganso tinha dado uma parada. E, inclusive, lá em cima, a gente ainda trabalhava com o fone, né? O próprio Ivan, que estava... Júnior, pô, dá uma ativada no Ganso. E uma hora, ele caiu ali perto, ele falou, pô, eu tô morto, porque nós jogamos com um a menos... Sim. Desde 20 minutos do primeiro tempo com o Marquinhos. O Marquinhos tinha sido expulso naquela decisão. Desde 20 minutos. E nós estávamos ali e depois ficamos com menos um ainda. Realmente. Perdemos depois o Roberto Brum também. E depois o Léo foi expulso com o jogador do Santo André. Enfim. E ele falou que ele estava morto. Eu falei, cara, você é o único cara que está segurando bola. Você vai ficar aí. Você não vai sair. E quando... No primeiro momento, perdemos o volante, eu tinha que botar mais um homem ali. Faltavam poucos minutos, né? Que ele falou que não sairia. Eu sou sincero com vocês, eu perdi a reação naquele instante. Imagina. Quem me ajudou foi o Robinho, que estava atrás. Ele falou, professor, tira o André. Não complica. Tira o André. Nada como o cara O Ganso sabe. tá legal, tira o André. Porque ele viu tudo o que aconteceu ali.
Então, e a frieza dele aqui atrás é que me reposicionou. Tirei o André, enfim. Aquilo, eu acho que são coisas positivas que acontecem dentro de uma equipe. Não foi assim um desrespeito, não foi nada... Lógico, para quem vê a reação, para quem vê a situação, tudo bem, eu entendo. Agora, de um modo geral, eu acho que o que nós perdemos é um pouco dessa alegria de jogar futebol, dessa liberdade de jogar futebol, dessa, sabe, o improviso que nós sempre tivemos. Então, mas perdendo por quê? Perdendo porque os técnicos não querem, não deixam, não podem, ou porque os jogadores já chegam? Porque eu ouvi uma recente entrevista sua, você falou que 40% dos jogadores de Série A não deveriam estar na Série A. É esse o seu cálculo? Eu até peço desculpas se alguém não entender esse tipo de colocação. Perdendo 1.500 jogadores ao ano, nós estamos perdendo, já há alguns anos isso vem acontecendo, nós perdemos jogadores das várias séries, das mais variadas. Então, na minha concepção, 40% dos atletas que hoje estão dentro de uma Série A, por exemplo... Só estão lá para cumprir um vazio, mais ou menos isso, né? Não, deveriam estar numa Série B. Esses de Série B deveriam estar numa Série C e assim enfim, sucessivamente. E alguns não seriam nem profissionais que estão atuando hoje. Estamos tirando leite de pedra. Por quê? Porque a saída é muito grande. E o que tem retornado, já retorna no fim de carreira, já retorna alguns... Agora sim, voltaram, porém são poucos ainda. Então eu falo com você, você é treinador do Santos, você tem o direito de escolher 2 jogadores da seleção brasileira e mais 4 ou 5 jogadores de um nível um pouco menor. Poxa, eu não tenho dúvidas que se isso acontecer, com todas as nossas equipes, nós vamos qualificar de alguma forma os nossos campeonatos. Voltamos a ter um pouco mais de qualidade nos nossos campeonatos. Aí entra os outros pontos. Entra questão de gramado, velocidade de jogo, e aí perfil de arbitragem. Perfil de arbitragem, o que é muito importante. E aí a gente vai para um outro detalhe que para mim é fundamental. Perdendo tudo isso que nós estamos perdendo, tecnicamente, inclusive a nossa técnica de domínio, de condução de bola, tudo isso nós temos pecado. Não, está tudo comprometido. Até posicionamento para você receber uma bola, nós estamos pecando. Então, o jogador, quando chega, Celso, no profissional, você passa a ter que dar uma lapidada em tudo isso. Antigamente não acontecia. Por quê? Porque não que nós tivéramos uma formação diferente lá atrás, porque nós nunca nos preocupamos com formação. Mas, como você tinha... Como é que corrigia? Nas 24 horas, você tinha pelo menos aí 18 horas com uma bola nas suas mãos, você instintivamente, você estava se corrigindo, quer seja batendo uma bola na parede, fazendo um altinho, brincando. E não tinha que pôr tanta gente de uma vez. Não, porque, fora isso, porque você ficava o dia todo com uma bola nas mãos. O garoto que queria, ele ia afunilando, ele estava numa vila onde 30 jogavam. Não, eu também acho. Ele ia para um bairro onde 15 se destacavam, ele ia para um time amador onde 8 apareciam e, de repente, desses 8, 2 chegavam num time profissional. Pequeno para ir para o grande depois. Ainda. Exatamente. Alguma qualidade ele tinha. E pequeno não é você fazer 5 jogos e já ser vendido como tem acontecido hoje. Aí entra o outro lado do imediatismo. 5 jogos o cara é craque, 5 jogos o cara é diferenciado, 5 jogos o cara é fora de série. E está sendo lançado ou está sendo vendido. Mas sabe o que eu acho também, Dorival? Eu acho que hoje em dia, nessa triagem, só passa o fora de série, que é o cara que vai significar dinheiro, porque é o cara que, por ser fora de série, vai ser vendido rápido. E o resto, que é de mediano para baixo, na verdade, na hora que chega no clube, não se escolhe, em geral, o cara que joga mais bola. Às vezes escolhe o cara que tem mais entrada. Às vezes aquele ali joga quase tanto igual aquele, mas aquele tem um bom empresário, o cara que sabe o caminho. Abre-se o caminho para aquele e o cara que verdadeiramente merecia o lugar no time não é o cara que acaba jogando. Isso daí acontece. Isso é grana. Acontece. Né? Tem muitos interesses, tem envolvimento. Só quero acrescentar mais uma coisa que a ignorância brasileira, agora está melhorando um pouco, em relação ao que acontece fora. Vou dar um exemplo claro. O Firmino era tratado aqui há 3 anos como um jogador grosso. Ele elogiava o Firmino aqui no Brasil, o pessoal falava que o Firmino era grosso. Chamava o Firmino numa seleção brasileira, o Firmino, quem é Roberto Firmino? Não sei o que o Firmino...
Porque era uma prepotência Não, o de achar que Casimiro, tudo aqui... o Casimiro se duvidava do Coutinho. O Casimiro desenvolveu muito fora. O Casimiro teve outros problemas. Eu acho que a gente tinha todas as dúvidas no Kaká. Sim, Nós, no momento. a gente tinha, falo nós de um modo geral, pela reação de todos. Quando o Kaká saiu daqui, eu me lembro, o Kaká saiu vaiado em alguns jogos e de repente vai para fora e se torna um jogador de era feliz. Sabe qual é a impressão que eu tenho, Dorival? É que os europeus... A nossa cobrança é diferente. É que a gente é tão prepotente, a gente está tão olhado só para nós mesmos, que era como se fosse uma corrida. A gente estava sempre na frente, né? Ou quase sempre na frente. Aí os europeus começaram a vir. E a gente, nós somos os melhores, eles começaram a vir. Nós somos os melhores. A gente não reagiu em nenhum momento. Eles ultrapassaram. E a gente, por um tempo, continuou achando que a gente era imbatível na hora da qualidade individual. Eu acho que aí entra todos esses fatores que nós debatemos aqui agora. Falta autocrítica também. Nunca nos preocupamos com formação, nunca nos preparamos adequadamente, nós nunca vimos o futebol como business, como negócio e, acima de tudo, como um esporte de alto rendimento, porque para nós era um entretenimento antes de tudo. A partir de um determinado momento, os caras vieram aqui, olharam, observaram tal, levaram, adaptaram e usaram. O que nós fizemos com o voleibol? O nosso vôlei era um vôlei de ataque. Eu me lembro bem, a gente atacava pra caramba. Eu vi uma partida de vôlei, para mim que sou totalmente leigo do assunto, eu via nosso time batendo de todo lado. Quando olhamos lá fora, passamos a nos preocupar com a formação, passamos a nos preocupar com a defesa. Defesa, posicionamento. Buscamos aumentar a estatura dos nossos atletas, mantivemos aquilo que nós sempre tivemos de muito bom, que era o nosso ataque, com criatividade, criando vários tipos de jogadas. Os nossos jogadores, mesmo um pouco mais baixos, se adaptavam em qualquer função, em qualquer situação. Renan Dalzotto, Giba, enfim, e outros mais. E para quem acompanha o vôlei, na verdade, desenhamos um volume de jogo que era de impressionar. Totalmente. Mesmo quem estava acostumado a passamos a dar atenção a fundamentos, coisa que o futebol nunca fez. Por isso que eu falo que a gente aprendia sem querer em rua, nos campinhos, porque você ficava 20 horas com a bola nas mãos. Hoje em dia, o garoto, ele tem que ser jogado para fora pela mãe, porque ele fica 20 horas com um computador nas mãos. Lógico, mudou a fase, mudaram os momentos, mudaram as situações e nós temos que nos adaptar. Mas formação como nós nunca tivemos, nós estamos comprometidos, porque hoje o garoto ele não começa mais ali dentro. Ele perdeu a destreza, ele perdeu o movimento, ele perdeu a simplicidade, ele perdeu a essência. Quando todo mundo fala, o futebol brasileiro perdeu a essência, perdeu. Perdeu, porque, hoje nós não conseguimos passar uma bola, gente. Não consegue mesmo. Bom, eu vou dar uma andada aqui, vou falar da nossa enquete, vocês vão ver, tá aí. A gente, na verdade, pegou carona nessa questão do VAR e quer saber de você, se você tivesse o poder, nesse momento, você acabaria com o VAR ou não acabaria? Só para saber se as pessoas, porque eu acho que tem uma parcela dos torcedores também, que acho que não tem a paciência necessária para lidar com esse tal assistente de vídeo. Mentira ou verdade? 23% não tem essa paciência. Que é quase um quarto, hein? 77% não acabariam com o VAR. Eu acho que, bom, primeiro que não vai acabar com o VAR, é uma questão sem volta. A gente tem que aperfeiçoar o VAR. Eu aperfeiçoaria principalmente o tempo para as decisões. Essa é a palavra correta. E a transparência do que está sendo decidido. Todo mundo ver o vídeo, o alto-falante anunciar gol anulado por tal motivo, para acabar com a especulação, mas principalmente o tempo. O tempo me incomoda, mas numa dividida entre demorar para ter uma decisão e ter a decisão mais correta, eu ainda pago o preço para ter uma decisão mais correta. Acho que todo mundo aqui paga, né? Vitor também, eu também, óbvio que não tem volta a questão do VAR. Paga o preço, mas eu acho que o VAR não pode destruir a cultura do futebol. A gente vai falar disso daqui a pouquinho. O pênalti de ontem, marcado, a gente fala lá na frente, é uma destruição à cultura do futebol. Aqui é uma piada. Tá? E eu tenho certeza que a maior parte vai achar que é pênalti. Eu acho que é pênalti. Aqui não é piada. O do Grenal? Aqui não é o do Grenal a gente não vai mostrar, mas provavelmente quem está acompanhando o discutir isso. Eu volto a falar.
para impedimentos, para lances assim claros, quase matemáticos, porque até você conhece televisão muito mais do que eu, um frame de repente pode passar uma impressão diferente, não é um chip na bola que nem tem para ver se a bola entrou ou não entrou no gol. Ali tem que ter VAR, não se discute. Nesse caso Os interpretativos a gente precisa aperfeiçoar muito ainda, eu acho. Nesse caso especificamente que a gente não vai ver, eu acho e ouvi, por exemplo, hoje o Sandro Meirahit falar disso mesmo. Houve um erro na hora da utilização do VAR, que é desobedecer a instrução para o árbitro de que ele deve ver o lance sem a câmera lenta. Aí colocaram uma imagem quase que frisada para o árbitro ver, ele viu o toque no calção do Corinthians. Só para explicar uma coisa. Se você for ler a regra, a coluna Tostão escrita há muitos anos, Zé Regrinha perfeito. O Zé Regrinha, procura no Google, Zé Regrinha, Tostão, você olha lá. Se você falar, é falta, mas isso não é falta. Sim. Eu não estou derrubando. Ele tem mas a regra não diz que você precisa derrubar. A regra diz que você não pode puxar a camisa e mas puxar a calção. Mas tem uma cultura do jogo disputada. Mas a cultura do jogo é subjetiva. Tem dois lados brigando por esse pão. Peraí. Não é. A vantagem na área, tá escrito, não é do pode zagueiro. pegar a camisa. O zagueiro pode fazer coisas que o atacante não pode fazer. Regra é regra. Deixa eu só pedir um favor para vocês, em nome de quem está em casa. Não batam na bancada, porque isso é terrível para quem está vendo o programa, porque o som sobe pela sua lapela e fica parecendo um batuque. E já que estamos aqui, eu e o Celso hoje, quer falar alguma coisa, e lados opostos, eu quero a opinião de Dorival Júnior, por favor. No meio. Não, o que eu acho... Ficou no meio mesmo. Está sanduichado. É que tudo que vier para que nós melhoremos o futebol, para que ganhemos, para que não vençamos uma partida que não mereçamos, eu acho que isso daí ele tem que ser aperfeiçoado e entendido. Gente, nós estamos aí com 2, 3 meses de implantação do VAR, nem isso. Então, está demorando 3 minutos, 4 minutos, tudo bem, se for para o bem, que demore, daqui a pouco, em 1 minuto, nós vamos... O grande problema é que a pressão que é colocada em cima do trio de arbitragem, ela inibe qualquer decisão mais rápida. As pessoas querem ter a certeza da certeza para poderem passar alguma coisa com E não existe torcedor nesse momento com maior expectativa e maior frustração, talvez, do que o corintiano, que não aguenta mais ver o que o Corinthians está jogando. A gente vai aproveitar e vai chamar aí tão pouca coisa para se tirar do jogo que a gente vai ver a vitória da Chapecoense em cima do Corinthians ontem na Arena Condá, como se fosse um clipe, e a gente já retoma o assunto. Eu vou usar uma dose de sinceridade grande. Depois de ter ouvido vocês falarem, o Dorival principalmente, dessa questão de 40% dos jogadores, na verdade, terem que jogar a Série B, e eu aqui, enquanto a gente acompanhava as imagens, falava que a Chapecoense achou o gol. O Celso discordou um pouco aqui. Realmente a Chape jogou um pouco mais. Agora, o time é complicado e é de pouco futebol. Olha, aquele Veraldo, meu amigo, para dar uma matada de bola, chuta bem. Mas não é a Chape que tem que mostrar jogo, né? É o Corinthians. Olha a folha do Corinthians. A Chape... Eu acho que quem está em campo é para mostrar jogo. O Walter pegou uma bola, uma cabeçada, teve uma falta. O Corinthians foi chutar uma bola para o gol aos 10 do segundo. O Mauro César ontem levantou no linha de passe uma coisa interessante. O Santa Cruz, enfrentando o Fluminense no Maracanã, chegou ao gol adversário mais vezes do que o Corinthians. Era o time reserva. Mas os vícios do Corinthians eram os mesmos. E até num outro momento o Dorival pode trazer para a gente, porque ficou faltando na nossa análise, o que os técnicos podem fazer. Eu acho que no caso do Corinthians, o Carille agora está num momento que acabou essa paciência com esse futebolzinho dele, até porque agora tem uma final com o São Paulo, o jogo com a Chape vai ter que fazer gol para ter alguma chance na Copa do Brasil. Se for 0-0 e ganhar nos pênaltis, a paciência volta toda. Depende. Volta toda. O jogo contra a Chape aquele videogame que você pegava a bolinha ali e subia o fuel, sobe o fuel, aí começa o brasileiro. Aí se for 1-0, o fuel sobe. Se o futebol for igualzinho... Mas o desempenho está muito abaixo. Esse é um dos problemas. Né? Analisa você, Dorival, o que você nos diz desse Corinthians? O que você diz para o torcedor do Corinthians que anda bravo, hein? Assim, eu acho que o Corinthians ele foi remontado.
Ele já com o Jair já teve algumas dificuldades naquele início, deixou uma pequena base. O Fábio entrou e praticamente recebeu aí quase que um time, né, em contratações. Isso aí leva um período para uma adaptação. É um pouco diferente do que... Mas você acha que tem um erro na leitura? Porque o torcedor é sempre passional. Olha, eu acho assim... Você, se tivesse que analisar, fosse o gerente de futebol, tivesse acima do Carille, por exemplo, você estaria tranquilo com o que o Corinthians está mostrando? Não, é um fato natural que não. Eu não posso ser aqui também, mas eu entendo o caminho que o Carille esteja seguindo. Ele primeiro, ele está acertando o que é o básico. É você ter uma consistência defensiva. A partir desse momento, você vai ganhando corpo e você vai chegando aonde você queira com a sua equipe. Lógico, daqui a pouco ele vai fazer uma correção aqui vai mudar uma peça, outra, vai ganhar mais. Chegou o Everaldo do Fluminense, ganha velocidade pelo lado que está faltando. Que ele, de repente, ele gostaria de ter e não esteja encontrando. Até que ponto você acha que ele é vítima de ter feito mais com menos? Porque houve um momento em que ele tinha menos, né? E aí ele fez mais. Agora ele tem mais. Porém, era uma outra situação. Vão cobrar mais. Era uma outra situação, o time estava mais equilibrado, tinha um pouco mais de qualidade. O 11 estava mais equilibrado. O 11 era melhor. Um jogador como o Rodriguinho, a gente não encontra em qualquer lugar. Jô inspirado, Balbuena, zagueiro. Então, mas ele não falou tempos atrás que esse é o melhor elenco que ele tem nas mãos? Elenco é uma coisa, time é outra. Sim, mas esse elenco tem uma característica. Mas o time se monta depois de ter o elenco. Mas é desequilibrado, Vladir. O Júnior Urso, por exemplo, se ele não joga contra o São Paulo... Não tem quem faz aquilo. Não tem quem faça aquela função dele. Se o Cleison sai, por exemplo... não tem outro para o Não Cleison. tem velocidade pelo lado. Jogar hoje em dia é difícil. Jogar sem jogador de velocidade pelo lado que produz no futebol de hoje... Eu acho que esse é o principal É problema. quase um milagre. Vou roubar a bola de novo só para a gente andar e vou lembrar aqui que o Juventude também está nessa quarta fase, né? Esperando o vencedor de Vila Nova e Bragantino do Pará. Os dois jogaram na terça, o Vila fez 2-0 jogando em Goiânia e 2-0 também foi o placar do Fluminense para cima do Santa Cruz ontem no Maracanã. Um gol do Gilberto e outro bonito do Luciano que a gente vai ver aí também. Golaço. E a gente falou que usar teu olhar, Dorival, a gente fala muito aqui do Fernando Diniz por causa da proposta diferente. Como é que você encara esse Fluminense? É engraçado que as pessoas gostam do Fernando Diniz, mas a maioria das pessoas com quem eu converso, na verdade, param. Na verdade, elas gostam, mas acham que aquilo não tem horizonte. E você acha o quê, Dorival? Eu acho que tem muito fundamento. É só dar tempo para que ele possa desenvolver. O Fernando é um grande treinador. Ele tem um pensamento de uma equipe com envolvimento, uma equipe que jogue com a posse de bola. Eu acho que isso daí poucos treinadores exploram no país. Nós vimos aí o que o Santos vem fazendo. E por que pouco exploram, Dorival? Por falta de conhecimento para lidar com uma coisa ousada dessa? Eu acho, por comodidade? Que cada um. Eu acho que o futebol brasileiro está tão igual, Vlad, que as pessoas acabaram assumindo uma condição de que você esperar, jogar reagindo, você tenha uma condição melhor. E isso, eu acho que você tem caminhos e caminhos para encontrar uma equipe, para encontrar resultados, para buscar conquistas. E eu acho que nós temos que respeitar quem pense dessa maneira. Lógico que tem vários treinadores que acreditam que, de repente, a posse de bola seja o ideal. Eu posso perder o número de jogos que tiver pela frente. Eu vou continuar acreditando naquilo que eu sempre fiz. E quero ver minhas equipes tentando jogar com posse de bola. Lógico, terão momentos que
você será envolvido, você será... a equipe adversária vai ser superior. Tem que pagar para ver. Lógico, agora você tem que desenvolver aquilo que você acredite, os comportamentos da sua equipe, repetição, treinamento, mostrar, está acontecendo isso, está acontecendo aquilo, correções. E eu acho que o que o Fernando faz, a distribuição da equipe do Fernando, basicamente é o que as grandes equipes do futebol europeu fazem. A maneira como o Fernando joga, olha, corrigindo um outro detalhe que ele vai encontrando no meio do caminho, ele vai tornar a equipe do Fluminense uma equipe consistente como era o Esse Audax. trabalho no Flu, ele tem uma diferença. Ao contrário do Audax, ao contrário até do Atlético Paranaense, que jogava o Paranaense com time reserva, time misto. No Fluminense, ele teve muito pouco tempo de treinamento. Esse time não existia no começo do ano. Jogando Copa do Brasil. Montado, e ele conseguiu. Jogando Copa do Brasil. Né? E ele está dando um padrão para a equipe. Então, o Klopp fala nessa colocação. Gente, você não consegue montar uma equipe com 3 meses de trabalho, 6 meses de trabalho, nem 1 ano de trabalho, às vezes. O próprio livro do Guardiola, ele diz, no primeiro ano você implanta um conceito. No segundo ano, você começa a corrigir esses conceitos e já consegue alcançar alguns resultados. No terceiro ano, pode ter certeza. O primeiro ano dele no City foi ruim, por exemplo. No segundo, o time voou. Investimento. Pô, se fala então, tanto. agora eu coloco uma pergunta para vocês. Se nós tivéssemos um treinador no país com 1 ano ruim, em qualquer equipe que for... Acabou. Aliás, 1 ano não. Vamos falar em meses, tá? Que nós temos que conversar em meses. No São Paulo é de 3 em 3 meses. Não por acaso, 2 das melhores equipes do país são exceção nesse sentido. Quais são os técnicos no Brasil que estão entrando na sua 3ª temporada? Renato Gaúcho e Mano. Não por acaso. 2 times jogando bem, hein? Bom, vem aí mais uma curiosidade garimpada pelo nosso Celso Unzelt, hoje, como muitas outras vezes, em tom histórico e clássico. Imagens raríssimas de um Corinthians e São Paulo que decidiu o Campeonato Paulista de 57. São Paulo depois de só de Mauro, Sarará, Vitor e Ribeto, Maurinho, Amauri, Gino, Zizinho e Canhoteiro. O Corinthians que perdeu de 3-1. Esse jogo, na verdade, não era bem uma final, era o último jogo do turno. A gente está vendo aí o gol do Amauri, o jogo virou 0-0. Segundo tempo, o Amauri, olha o antigo placar do Pacaembu como era. O nome do time de cada lado, 1-0 para o São Paulo. O Canhoteiro faz 2-0 para o São Paulo. Não temos o gol, mas o Rafael Chiarella desconta de bicicleta. Tudo isso em 3 minutos. E no finzinho do jogo, o Maurinho faz o 3º gol do São Paulo. Na passagem, brinca com o goleiro Gilmar, passa a mão na cabeça dele, desfaz o cabelo dele. O Gilmar corre atrás do Maurinho, dá uma briga danada. O time do Corinthians que queria impedimento naquele lance. O jogo acaba 3-1 para o São Paulo, a torcida joga garrafas no campo. Ficou conhecido como o jogo das garrafadas. A tarde das garrafadas. E era um jogo interessante, porque quem ganhasse era campeão. Se empatasse, haveria um super campeonato com o Santos do Pelé, que já tinha encerrado a campanha. E o Corinthians, que esteve invicto o campeonato inteirinho, perdeu na penúltima rodada para o Santos, perdeu esse jogo para o São Paulo e de quase campeão acabou em 3º. Essa é uma das 4 finais que o São Paulo ganhou contra o Corinthians ganhou 5 contra o São Paulo agora luta para igualar Santos essa do condição. Pelé, que ainda não era o Santos do Pelé para todo mundo e que talvez tenha disputado o seu melhor torneio paulista no ano seguinte, 58. Sim, ele já era bicampeão de 55, 56, sim. O Santos lutava pelo tri, mas 55, 56 ainda não tinha o Pelé. Esse é o grande ano do Pelé, né? O primeiro grande ano do Pelé, um campeonato inesquecível. E o São Paulo também, que depois serviria de exemplo também com o Bela Gutmann também para a seleção de 58, no estilo de jogar também, pelo que eu sei. Sim, o também. Bela Gutmann era o técnico do São Paulo, Oswaldo Brandão o técnico do Corinthians. Ali, a gente tem falado de qualidade aqui, né? Olha quantos campeões do mundo em campo. O Corinthians tinha Gilmar, Oreco, fora Cláudio, Luizinho, Índio, que tinha jogado a Copa de 54. O São Paulo tinha Poy, Desorde, Mauro. O Sarará, que jogou, ele era o 3º reserva. O titular era o Dino Sani, outro campeão do mundo. O Dino não pôde jogar esse jogo. O reserva dele, que era o Baiano, também não pôde jogar. E o Sarará foi campeão como 3º reserva. O Canhoteiro não foi para a Copa, mas quem viu jogar disse que é um Garrincha do lado esquerdo. O Gino Orlando
centroavante que depois administrou o Morumbi, o seu Gildo Orlando, tantos anos. Segundo maior né? artilheiro da história do clube. Também com passagens pela seleção. Enfim, era um futebol bem diferente. Bom, vou querer ouvir o Dorival também a respeito dessa final paulista, mas vou chamar o intervalo aqui. Segura aí que está chegando mais uma análise, né, da Copa do Brasil. Vamos falar do jogo do Santos também. E os tuiteiros? Os tuiteiros também fica para a nossa passagem, que será aí, a gente vai para essa parada com a lenda do golfe, Tiger Woods, que voltou à cena ao ganhar no último final de semana o Masters de Augusta, que é um dos 4 principais torneios do circuito. E encerrou assim o jejum, isso que é jejum, em 11 anos sem vencer um Major. E agora tem 15 deles, está apenas 3 do recorde histórico de Jack Nicklaus. Olha o homem aí. Estamos de volta com o Cartão Verde. Antes de falar do Santos, que foi nossa promessa também, promessa foi também ouvir o Dorival Júnior falar dessa decisão paulista, que está com uma cara danada de São Paulo. Vou entregar o que eu acho e o que eu sinto. Pelo menos a minha intuição diz isso, diante do que a gente está vendo. Estou errado, Dorival? É difícil demais. Assim, ó, eu acho que o São Paulo vai jogar, talvez, usando uma ótima característica dos 3 jogadores de frente, que são mobilidade e velocidade. Porém, dentro da arena, o Corinthians cresce demais. Então, mais uma vez, nós estamos indo para um jogo sem perspectiva assim, de uma afirmação. Eu sou sincero, eu dificilmente arriscaria um palpite. Mas se o São Paulo consegue repetir aquela mobilidade do jogo contra o Palmeiras, no Allianz, acho que mais até do que no jogo do Morumbi, no Allianz, acho que o São Paulo tem boa chance. Então, é por isso que eu estou falando, porque no jogo do Morumbi o Corinthians estava um pouco mais posicionado. E é natural que o Corinthians tenha que sair um pouquinho mais agora para poder jogar. Por isso que eu acho que o jogo vai ficar com características próprias para os 3 jogadores de frente do São Paulo. Não tem como você adivinhar, porque ninguém pode adivinhar, mas 2 perguntas. O Corinthians é um time em construção, o São Paulo também. O São Paulo tem seus principais jogadores em construção, que o Corinthians não tem, né? A base jovem ali são jogadores... Vão sentir o jogo? Essa é a primeira pergunta. Segunda pergunta, você acha que o Carille vai espelhar mais ou menos o que ele fez contra o Santos? Adiantar a marcação, impedir o São Paulo de sair jogando com a bola no chão, até porque o São Paulo talvez não tenha um centroavante. Estou criticando o Carneiro. Então, se tiver o chutão, dificuldade de ganhar a primeira bola por cima. Ou seja, o Carille pode pensar nisso, né? Você acha que o Corinthians vai ser mais, não falando mais ousado, vai jogar mais à frente desde o começo? Eu acho que joga. Joga com uma característica um pouco diferente. Por isso que eu estou falando que possivelmente para o São Paulo também possa ter um pouco mais de campo para atuar e explorar. Conhecendo o Cuca, você acha que o Cuca gosta desse jeito que o Corinthians atua ou você acha que ele preferia um Corinthians mais fechadinho? Difícil, Vitor. Difícil falar. E até querendo saber ele conhece muito o Cuca, por isso que eu estou falando. Não, mas é já difícil. se enfrentaram muitas vezes. É difícil assim porque... o Cuca ainda não teve tempo também de trabalhar a equipe, não é? Essa equipe ela vem do André para o Mancini, do Mancini para o Cuca, e o Cuca com talvez aí 2 semanas de trabalho, nem isso. Então eu acho que é muito cedo ainda para... Até para mudar, né? Meio manso. Bom, vamos falar da vitória do Santos na Vila Belmiro para cima do Vasco. O time santista fez 2-0, gols marcados no segundo tempo pelo Rodrigo e por Jean Mota. Estará nas oitavas da Copa do Brasil, mesmo se perder o jogo de volta por diferença de 1 gol.
Bom, o Jean Mota estava quase um mês sem marcar. E te faço a mesma pergunta com relação ao Horizonte, tendo em vista a limitação que o São Paulo tem. Você vê ele muito na frente dos outros? Que eu acho que o treinador brasileiro, na verdade, tem uma dificuldade, vou ser sincero contigo, em reconhecer o mérito de quando se tem um estrangeiro trabalhando no Brasil. Acho que a gente ainda não acostumou com isso, Dorival. Não, eu acho que é um pouco diferente, Vlad. Os treinadores, eles reconhecem os bons profissionais, os grandes profissionais. E isso daí, nós temos um grupo lá de 150 profissionais mais ou menos, e eu sempre vejo uma colocação ou outra, sempre enaltecendo o trabalho daqueles que estão se destacando. E com o São Paulo ele não é diferente. Eu acho que ele tem um nível de trabalho muito bom, ele implantou isso aí na seleção chilena, é o espelho do que o Santos realiza hoje. Porém, eu acho que outros treinadores dentro do país fazem o mesmo. Exatamente o mesmo, Dorival? Olha, muito próximo. Tem alguns detalhes que você vai corrigindo com o passar do tempo. Que nem... Quem você citaria similar, assim, parecido com o São Paulo nesse? Próximos? Eu acho que o trabalho do Renato, o trabalho do Diniz, muito próximo. O Thiago Nunes, o menino que estava na Ferroviária agora, muito bom profissional também. Me fugiu o nome dele. Eu estou tentando lembrar que também me driblou também. Me fugiu. É o Vinícius, né? Os seus trabalhos, você vê similaridade com o que o São Paulo faz? É por isso até que eu coloquei. Eu tenho muitas imagens, muito próximo àquilo que acontecia. Os dois laterais por dentro, hora por fora, hora dando amplitude, hora usando os corredores por dentro, na armação. O próprio Flamengo agora, nós estávamos jogando dessa maneira. Agora é um trabalho que precisa também muito do comprometimento dos jogadores. Sim, exige muito de ir e vir e participar. Isso é necessário. Só que é uma tensão que faz com que você encurte distância. Então, a partir do momento que o jogador pega essa movimentação, e isso é muito bem treinado, e ele trabalhou muito, eu sei, porque eu tenho amigos lá dentro, e a repetição. Então, os poucos momentos que o treinador tem, ele tem que aproveitar para isso, ele tem que usar para trabalhos. Não é coletivo, né? Quando eu me refiro a coletivo, são trabalhos coletivos. Exigir intensidade do jogador também, né, Dorival? Também, que é uma coisa também que tira um pouco do conforto. Isso, né? O Marcelo Silva, inclusive, lamenta a sua saída do Flamengo, diz que virou seu fã e que deseja boa sorte onde você vai trabalhar de agora em diante. É óbvio que o trabalho do Flamengo, rápido, num momento muito mais difícil que o Abel, com o elenco pior, né? Já de um bom elenco, mas pior que o do Abel, Dorival, naquele momento foi melhor do que o Abel fez até agora. Agora, eu te fazer uma pergunta. Os técnicos mudam no meio do caminho? Por exemplo, o Alberto Valentim, ele era um técnico ofensivo, marcação alta, foi para o Vasco, ligou um modo de sobrevivência. Virou um retranqueiro, né? É óbvio que com esses laterais tudo ele vai acabar rodando. Não passa, se algo não melhorar, não passa da Copa América no Vasco. A convicção de futebol dele é outra. É muito diferente do que ele faz, né? Está muito claro do início da carreira. Ele mudou para sobreviver no mercado porque precisa viver do futebol? Não, isso acontece? Eu acho que não. Ou é o perfil do elenco? Eu acho que o perfil conta muito. Tá. E nem sempre você tem condições da montagem do seu elenco. Eu acho que isso é um fato importante. É por isso que a gente, mais uma vez, a gente se volta. Trabalho de 3 meses, de 4 meses, aí o Vitor monta o time dele. E aí chega o Celso. E logo em seguida vem o Dorival. Qual é o perfil? Esse é um, esse daqui é outro, completamente diferente, e um terceiro perfil. Quem montou? Montou o Vitor. Não, talvez não tenha sido nem o Vitor. O Celso Carilli. Foi o anterior. Então, isso tudo aí tem um peso muito grande. O Inter pessoas caiu não levam assim, em conta né? Isso. Lembra o Inter que ia de Celso Roth? Mas isso é o que acontece com 90% das equipes do futebol brasileiro. Muito ultimamente com isso. 90% tem essas mudanças. A gente já falou da E é o treinador do momento, é o treinador que esteja no mercado, não é o perfil de um treinador que vai ser contratado. Então, isso que é muito importante. Agora, você já falou que não quer mais aquele tipo de trabalho que você fez de um período só. O Gil Harvard, entre eles aqui, falou: quero o Dorival no Vasco de novo. Eu vou aproveitar aqui, Dorival, e pedir a sua visão, porque eu sei que você estava um pouco de olho no jogo do Bahia.
com o Londrina, um pouco antes da gente entrar aqui. O jogo acabou, na verdade, virou 2, terminou 4. O Bahia, jogando na Fonte Nova, fez 4-0 Do Roger. no Londrina. O Roger outro tenta Machado. jogar futebol mais atualizado, né? Exato. O pouco que você viu, geralmente um cara com a sua janela, Dorival, vê 5 minutos de um jogo, consegue fazer uma leitura. Que leitura você fez? O que você Não, viu? é que eu vi só os 10 minutos finais, então é muito complicado. Diria que para um cara com a sua janela já dá para falar alguma coisa. Não, porque eu dei sorte de ver os gols, né? Os gols finais. Então, O Arthur Kaique e o Nino Paraíba, depois o outro Arthur e o não dá pra você ter. Fernandão. O gol do Nino foi muito bonito, né? Uma retomada de bola na área praticamente de defesa e a chegada na área de ataque. Então, foi muito interessante Então, a o que jogada. se diz de jogada trabalhada e não o gol, entre aspas, casual. Não, eu acho que foi um contra-ataque bem executado. Tá. Talvez não tenha sido uma jogada construída, né? Mas a construção do contra-ataque, mas não uma jogada totalmente Vitor Mina, trabalhada. você continua de mão com os tuiteiros. Eu vou Você não chamar dá mais um entrada? intervalo aqui. Tô Ó, esperando- você demora, tô demorou. esperando seu nego- aval aqui. É tipo futebol, né? Demorou, nego vem e rouba pra eu a entrar bola. na né, canela e Celso? conversar com Nunca os tuiteiros. recebe quem pede ter preferência, não tinha aquela história. Exatamente, não se deslocou. Ó, vamos fazer um intervalo, na volta vamos fazer uma reflexão em cima dos jogos da Liga dos Campeões da Europa, que cada vez mais parece oferecer um futebol muito diferente e distante do nosso aqui. Tema mais do que apropriado para o nosso convidado de hoje, Dorival Júnior. E olha aí o Ajax, um dos semifinalistas do torneio que chegou lá jogando o fino. Voltamos em instantes. Estamos de volta com o Cartão Verde. Bom, os semifinalistas da Liga dos Campeões estão definidos. Vamos falar deles. Aliás, qualquer inveja da Liga no sentido futebolístico não terá sido nem coincidência, nem pecado diante do futebol brasileiro tenham oferecido para a gente, diante do que vimos nessa fase da Liga dos Campeões. Vamos começar aí com os jogos que colocaram o Barcelona e o Ajax nas semis. A gente vai falando aqui. Queria saber, Vitor Benner, onde está aquela surpresinha que você previu semana passada? Lembra que você falou, esse Barcelona aí com o Manchester lá, não sei não. Não sabe, Não sei não contou com o mesmo. Messi, é isso? Não, mas o Messi, na verdade, teve uma decadência, né? Nas últimas 3 semanas do campeonato inglês, ele vinha jogando super bem. O Solskjaer chegou a ter, acho que quase 12 jogos invictos, assim que assumiu. Olha isso, cara. No lugar do Mourinho, né? Sobra, Ainda né? antes da muito virada da controle de temporada inglesa. E o Messi, quando está inspirado, não tem o que fazer. Ali é o gênio resolvendo. Tem o lance do De Gea também, que é um lance atípico. Está aqui errado um pouquinho alguns jogos decisivos, mas é um senhor goleiro. E o Messi acabou com o jogo. Não tem muito o que falar. Aliás, se você pegasse antes dos jogos, se diria que o Ajax é zebra contra a Juventus, sem dúvida é. E Que que a chance bela do zebra. City era maior que a do Tottenham, apesar de não chamar o Tottenham de uma zebra enorme. Que o Barcelona e o United eram um clássico, era um jogo equilibrado. E o maior favorito era o Liverpool contra o Porto. De todos os prognósticos, assim, pré-quartas de final, o único que se confirmou claramente foi o do Liverpool. E o que mais chamou a atenção foi a maneira como o Ajax tira o Juventus, né? Com sobra. Ficou barato. Não, Ficou é barato. engraçado, né, que você vê do jogo do Ajax, tem aquela coisa de procurar o espaço, né, Dorival? Quem viu todos os jogos do Ajax, desde o primeiro com o Real Madrid, os caras conseguem fazer um toque de bola muitas vezes dentro da grande área. O Barcelona, cercado por jogadores. O Barcelona aprendeu a jogar assim. Tudo quanto é lado, cara. O Barcelona aprendeu a jogar assim com o Johan Cruyff, que jogava assim no Ajax muito antes do Que Barcelona coisa- pensar em jogar futebol assim. Que é coisa de holandês, Que foi a última grande mudança do futebol mundial. A seleção holandesa de 74. Aquilo De lá pra cá? era impressionante a maneira como eles atacavam a bola. Quem tivesse a bola até para uma linha de passe preparada, como eles saíam em bloco, atacando a bola, às vezes com 8, com 9 jogadores no mesmo, correndo na mesma Tem uma direção foto da bola. da Copa de 74, que é o Pedro Rocha, do Uruguai, cercado Sim. por 6 holandeses. É no interessante. mesmo lance. Então, foi a última grande mudança que nós tivemos no futebol. Os demais
mais. Saída com 3, saída com 4, que todo mundo tem feito. Transição, evoluindo com esse homem que jogue por fora, que saia, que entre com bola dominada. Você tentando romper essas linhas de marcação. O que tem que entrar é o passe. Não precisa entrar o jogador. O jogador não tem necessidade de entrar. Então, isso tudo não é novidade. A saída que o Diniz faz com 3, a saída que o São Paulo faz com 3. Então, pode não ser novidade, Dorival. Agora a gente vai ver os outros jogos. Tem o do Liverpool e depois tem o do City com o Tottenham. E até você fica abismado. Esse jogo eu acho que era mais previsível, assim. Acho que de todos era o mais previsível. Mas o que a gente vai ver na sequência do City com o Tottenham, eu confesso para você que vai além de toda expectativa que eu pudesse ter. Eu acho que a velocidade do jogo é que está diferente. E aí nós vamos outras vezes para muitos aspectos e a gente vai levantar tudo de novo, todas as possibilidades. A velocidade com mais um ponto, a qualidade dos gramados europeus. Nós não conseguimos, mesmo morando num país tropical, nós não conseguimos chegar nessa qualidade de gramado. Com todo o sol que a gente tem. Mas não está aparecendo cada vez mais um outro esporte, mais ou menos como NBA e basquete? Totalmente. Dos mortais? Mas aí eu te falo, aonde está a seleção brasileira? Está na Europa. Há quantos anos a equipe base do City é aquela? Há quantos anos a equipe base do Liverpool é aquela? E a filosofia de jogo. Quanto tempo foi mantida a equipe do Bayern? A equipe do Real vencedora? Quanto tempo o Ronaldo jogou lá? Mas tem um contraponto, né, também, Dorival. Você citou a seleção brasileira. O Vitor, aqui no começo do programa, já lembrou, acho que foi o Vitor ou o Celso, não sei, a quantidade de jogadores brasileiros que tinham na partida do Liverpool. 10, então. E por que a gente não consegue, no final, com toda a vivência que os jogadores que servem à seleção brasileira estão tendo direito a viver lá, por que a gente não consegue montar um time que vá além do que a gente tem visto também, Dorival? Mas eu acho que nós tivemos isso ao longo das eliminatórias lá. Só nas eliminatórias, eu acho que nós tivemos, né? na Copa nós tivemos, olha, nós pegamos o Neymar voltando de uma lesão séria. Sim. Gabriel voltando de uma lesão séria. Perdemos o Daniel, que era um jogador importantíssimo para aquele time. Me ajudem aí, que eu acho que nós tivemos Renato Augusto, que era um jogador fundamental para o Tite. Para aquilo que o Tite tinha planejado para aquela equipe. Alguns jogadores... O Douglas Costa também estava meio... Fred nem conseguiu entrar em campo. O Fredinho nem conseguiu ficar em condições de poder atuar. Então, assim, contudo, nós tivemos muitas dificuldades para a armação daquela equipe. Mas eu acho que ao longo das eliminatórias, o Brasil mostrou um pouco daquilo que poderia fazer. Mas pelo teu raciocínio, então, a Copa América que vem aí, a gente não vai sofrer tanto, Dorival? Eu espero que não. Nós temos muita qualidade. Até porque são os mesmos adversários das eliminatórias. Nós temos muita qualidade. Só lembrando que o Tottenham não contratou nenhum jogador na temporada por causa do investimento no estádio. Pochettino está ali, se eu não me engano, há 4 anos. É outro técnico Mais que gosta... 4 já. Então, gosta de futebol com a bola no chão. Futebol um pouco diferente, mas como o Guardiola valoriza muito o jogo bem jogado. Eu posso dar um exemplo assim para vocês. Esses últimos 2 anos que eu fiquei no Santos, nós tínhamos ali o Vitor Bueno. São Paulo contratou bem, já perguntando isso? Muito bem. Tá. E eu espero que o Vitor ele readquira rapidamente aquilo que ele tinha. Nós tínhamos uma equipe montada, perdíamos, né? Giovani, Gabriel, Marquinhos Gabriel, alguns jogadores assim que eram vendidos e a reposição era imediata. Nós já tínhamos o Gregory, volante hoje do Bahia, nós tínhamos o Diego Pituca na espera, nós tínhamos vários jogadores que foram trazidos de outras equipes, o Gregory da São Carlense. Então, isso dava tempo para o treinador ir buscar. Nós fomos buscar o Giamota, o Santos não tinha valores para gasto. Nós tínhamos que sermos pontuais, pincelando. Então, te dá a condição de você observar teu elenco, observar a base, trazer um garoto da base. Nós íamos perder o Thiago Maia. Nós já tínhamos conversado com vários jogadores e fomos buscar o Diego Pituca, pela característica dele. Quando ele chegou, o Thiago ainda estava no time de cima. O jogador de uma intensidade, quem viu o jogo muito tinha uma transição, né? Passava o bastão. Né? Então, te dá condições de fazer isso, que é o que o Pochettino faz. Além do que, lá,
você não perde jogador, você ainda vai buscar no mercado aquilo que você deseja. E, diferente até do futebol brasileiro, que de repente, no meio de uma temporada, o Palmeiras está perdendo 1 ou 2, o São Paulo está perdendo 1, o Flamengo 2, 3. É assim. Vou deixar o Celso Unzel de fazer as pazes com os facebookeiros, Eu é estou isso? tentando colocar os twitteiros, não estou conseguindo. Vamos lá. Iracema Borges disse que você foi injustiçado no São Paulo, está fazendo um bom trabalho quando foi demitido precocemente. Roberto Xavier faz 2 perguntas diretas para respostas diretas. 1, você treinaria o Corinthians? Um dia que o Fábio Paulo, não estivesse lá e um dia que houvesse um interesse. 2, Dorival, que nota você dá para o técnico Dorival? Olha, eu estou sempre buscando um fato novo, uma coisa melhor. Eu estou muito satisfeito com a minha carreira, mas eu ainda procuro muita coisa aí na frente. Então merece um 9. Não, longe disso ainda. Ó, vou ajudar o Vitor Biner, só tem uma rapaziada que está sempre com a gente, Gil Harvard, Paulo Pacheco, também acha que o Dorival foi muito injustiçado. Sabrina Fernandes critica o futebol brasileiro bastante aqui. Luiz Saeg, o René aqui falando que o juiz precisa tomar decisão mais rápida, O falando Varziano do é VAR, contra o VAR, Alberto fala que Bezerra. está tirando a emoção do futebol. Ediane Fernandes fala que o Guardiola estudou os jogos do São Paulo da época do Tele Santana. O Zé Paulo de Andrade pede: Dorival, volta para o Fla, por favor. Tá pedindo aqui a sua presença no Flamengo. O Pedrão Neto fala: 57 de não foi o artilheiro do campeonato. Eu tinha 7 anos então, por isso se tornou São Paulino. Apesar de nascer literalmente dentro do Palestra Itália. Olha só. Está dizendo ele aqui. Rosiane Santos Leite fala: Dorival Júnior no cartão verde, está comemorando. Tem bastante elogio aqui. O Plínio Gaios, o Mário de Oliveira, o Fábio Moreira Gomes, o Emir Oliveira, o Henrique, que também critica bastante aqui o futebol brasileiro, critica bastante o Corinthians, especialmente. O RR Nascimento diz que o VAR veio para ficar, que o Jarbas Júnior acha que foi um grande avanço na Copa do Mundo. O César 80 fala que não acabaria porque logo tudo vai fluindo normalmente. É só ver os jogos na Europa para entender que o VAR vai funcionar como deve funcionar. Tem muita gente aqui, a Rita Ramos eu vou passar então uma do Paulo Pacheco, que eu escuto muita gente falar sobre isso. Ele fala, por exemplo, o impedimento de um braço e um pé, eu acho ridículo. Você também acha? Eu acho. Eu acho. Eu também tendo a... Mas muda a regra, então. Além do que, a gente ainda penaliza o bandeirinha, pelo amor de Deus. Não, um braço não tem, porque um braço não é impedido, porque o braço é do mas jogo. o que ele está querendo dizer é que coisas ele quer um corpo mínimas... inteiro. Como a gente teve um lance aí, agora eu não recordo exatamente qual é, que era exatamente um pé, né? É o do Filipão, que ele reclamou. É o do Filipão que ele reclamou. O nome que vocês quiseram lembrar, o Bi me ajudou aqui, Vinícius Munhoz. Vinícius Munhoz. Pô, desculpa, Vinícius. Até me desculpa a gente mesmo, vê porque muita... é um belo trabalho e está nascendo Lauro aí um Bittencourt grande aqui, o corintiano, treinador. está dizendo que adorava ver o seu time jogar com o Robinho, o Ganso, etc., que tem saudades daquele futebol. E a gente vê muita referência ao seu trabalho no Flamengo, esse trabalho recente. Afinal, você não ficou, porque a nova diretoria queria mudar a cara, é isso? Não sei, Celso. Eu tive 2 reuniões com eles e respeito a posição que foi tomada. Eu acho que as pessoas têm que escolherem os profissionais que eles querem. Dorival. E isso é o correto. Eu tinha pego a outra transição, da Patrícia para o presidente Bandeira. E não foi legal, porque eles estão chegando, eles têm que ter um profissional que eles confiem. Ó, eu acho vou que isso é roubar a bola, importante. vou agradecer o Dorival. O tempo de televisão é cruel. Obrigado, Dorival, mais uma Imagina, vez. que é isso. Dia 27 começa o Campeonato Brasileiro. Dia 25 é seu aniversário. A gente já deixa aqui o abraço antecipado. Muito obrigado pela visita. A gente quer te ver aí trabalhando, porque afinal a gente citou alguns nomes aqui. A gente quer ver o seu trabalho integrado. Eu sei que vai rimar com o que o Thiago Nunes tem feito, com o que o Fernando Diniz e outros que foram citados aqui, que a gente gosta tanto. Obrigado mais uma vez, Dorival. Ajuda a começar a preencher a outra, viu, Dorival? Obrigado mais uma Obrigado, vez. foi um prazer. Ó, o encerramento do Cartão Verde de hoje será para lembrar de um jogador que na nossa história recente mexeu como poucos com o imaginário de quem gosta do jogo de bola. Infelizmente partiu cedo, há exatos 25 anos, e é essa a razão da nossa lembrança. Nesse momento que se fala tanto que perdemos a magia do improviso, do drible, Denner segue sendo sinônimo de tudo isso, o cara que simbolizou o futebol moleque no melhor dos sentidos, uma joia. A vocês, obrigado pela companhia. O Cartão Verde volta na próxima quinta, 10h30 da noite, um feriado daqueles para os 6, juízo, torcida brasileira. Olha o Denner aí.